Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, você que é um atraído pela Palavra de Deus, você que está caminhando com a gente, você que está vivendo essa experiência com cada um de nós aqui no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 24, né? Quinta-feira. Então a gente continua no livro do Êxodo e hoje a gente vai ver a manifestação da glória de Deus. Nós somos convidados junto com o povo que vai chegar aos pés do Monte Sinai. Então é onde Deus vai fazer também uma aliança com esse povo daqui a um tempo. Nós vamos ver essa manifestação da glória e do poder de Deus. Porque Deus vai manifestar o seu poder naquele lugar com o monte tremendo, né? O fogo, o monte pegando fogo e muita fumaça. Isso recorda, a gente vai ver de novo essa experiência da fumaça, da glória de Deus. No livro de Isaías também, que o templo se encheu de fumaça e os gonzos tocavam, né? Esse barulho, esse movimento todo da parte de Deus. E aí a gente vai entender que a manifestação de Deus, ela é sempre algo muito grandioso, né? A gente vai ver como um evento grandioso que muitas das vezes serve também para chamar a atenção de quem está vendo aquele evento, né? Então Deus, ele manifesta muitas vezes essa sua presença de forma grandiosa para chamar atenção, para despertar interesse, para poder atrair os olhares daqueles que estão escutando, daqueles que estão passando por aquele momento, daqueles que estão ali naquela situação. Então, muitas vezes, Deus vai usar desses elementos. A gente vai ver na primeira leitura de hoje que Deus ele quer confirmar a liderança de Moisés no meio do povo. Então ele vai falar com Moisés, a gente vai ver na leitura aqui, Moisés vai falar e Deus vai responder, como uma forma de Deus confirmar a liderança, o ministério, a moção, como uma forma de Deus de confirmar o projeto dele na vida de Moisés. Por quê? Porque a gente tem visto nesses dias o povo meio desesperado, né? O povo sente falta de alguma coisa e aí critica Moisés. O povo tem dúvida, critica Moisés e vai em cima de Moisés para Moisés como Moisés como aquele que resolve todas as coisas. Só que a figura de Moisés também, com o tempo, vai ficando como que... a figura de Moisés vai ficando como que... Como é que é a palavra que fala? A figura de Moisés vai ficando como que... desgastada. A figura de Moisés vai ficando como que desgastada, porque todo o tempo o povo está criticando, está falando, tanto que a gente vai ver daqui a um tempo Moisés já reclamando e pedindo a Deus para ele morrer, porque ele não aguenta mais o peso daquele povo. Então, como uma forma de Deus tentar fazer o povo entender que ele está fazendo através de Moisés e da vida de Moisés, então ele vai fazer essa interlocução. Para a gente entender também que muitas vezes na nossa vida, a gente vai se desgastar no serviço, a gente vai se desgastar no nosso ministério, a gente vai se desgastar na nossa pastoral. Mas Deus, ele também sempre vai dar um jeito de nos confirmar, de nos devolver a paz, de revelar essa sua vontade de uma eleição para cada um de nós. Então a gente tem que ficar muito atento a esses sinais, porque Deus, ele vai muitas vezes também fazer isso. No meio do nosso esgotamento e cansaço, ele vai dar um jeito de reconfirmar a eleição, o chamado que ele fez para cada um de nós. Nos confirmar na missão, mas também dar aos outros a entender que ele nos chama para uma missão e que ele está falando com a gente, está agindo em cada um de nós. Nós vamos ver também que Deus vai dar uma ordem para que o povo se purifique e lave suas roupas. Aqui é interessante porque eles vão receber a visita de Deus. Então eles precisam purificar-se, ou seja, estar puro, né, com o coração puro, estarem
limpos, né? Com roupas limpas. Roupas limpas a gente lembra das vestes brancas, das alvas, roupa limpa. Então, ou seja, como que a gente limpa as nossas vestes? Nós limpamos as nossas vestes pela confissão, pelo exame de consciência, pela mudança de vida e conversão. Então, nós somos visitados por Deus a cada missa. Nós somos visitados por Deus a cada vez que rezamos. E como eu estou me preparando? Porque Deus está convidando o povo a se preparar para o encontro com Ele. Mas como que eu me preparo para ir participar de uma missa? Como que eu me preparo para ir ao encontro do Senhor? Como que eu me preparo para ir ser visitado por Ele? Como que eu me preparo para experimentar e contemplar essa glória de Deus? Então a gente precisa também refletir sobre isso. Como eu tenho me preparado para a Eucaristia que eu celebro? Como que eu tenho me preparado para o encontro com Deus? Também a gente pensar se eu tenho me confessado, se a minha vida de confissão está em dia, se a minha vida de comunhão, né, de proximidade com Deus, né? Como é que eu estou vivendo isso? Como é que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Como que isso está sendo processado? Eu tenho dado devido valor a isso? Eu tenho dado olhado como isso precisa ser olhado? Como essa realidade que precisa ser concreta na minha vida? Ou eu estou deixando passar como se não fosse nada? E aí nós vamos ver também que Moisés falava e Deus respondia. Porque quando nós vemos que é interessante porque Deus vai falar e Moisés vai responder, esse movimento de Deus que vai falando com Moisés, né? Deus escolheu Moisés para essa liderança do povo. E aí nós vamos ver que, olha que interessante, eu estava tentando olhar ali para lembrar o que eu tinha anotado. Olha que interessante, Moisés era um homem como todos os outros, que havia cometido um pecado, né? Porque lá no início ele fugiu do Egito porque tinha matado um egípcio. Mas depois disso, Moisés mudou de vida. Ele deixou de ser uma pessoa tão... Porque a gente pode ver que Moisés ele tinha um comportamento muito reativo, né? Um comportamento muito impetuoso. Porque ele viu dois egípcios brigando... Não, um egípcio oprimindo um hebreu, ele resolveu a situação matando. E com o passar do tempo e com a experiência com Deus, Moisés deixa de ser essa pessoa impulsiva e se torna uma pessoa dócil a Deus. A gente vai vendo essa mudança na vida de Moisés, que ele, quando o povo está reclamando, Moisés não está desesperado, Moisés não parte para cima de ninguém, mas Moisés está em paz, confiando em Deus. Então a gente vai ver que por esse movimento de conversão de Moisés, por essa transformação de vida que Moisés passou, Deus falava com ele. Moisés falava, Deus respondia. Moisés falava e Deus respondia. Porque Moisés aprendeu a entrar no movimento de Deus, a entender que não são pelas suas próprias mãos que as coisas iam se resolver, mas quando tinha um problema, ele levava para Deus e Deus resolvia o problema. Deus ajustava e organizava aquilo que precisava resolver. Então a gente vai vendo essa mudança na vida de Moisés, essa conversão, essa cristianização de Moisés, né? Que era um homem que fazia as coisas por si mesmo e vai sendo cristianizado, vai mudando de vida. O evangelho de hoje vai falar sobre o questionamento dos discípulos, por que Jesus falava em parábolas. Jesus falava em parábolas primeiro para gerar interesse em quem queria. Porque por mais que ele tentasse ou fosse uma mensagem importante, nem todo mundo está interessado. Nem todo mundo quer saber. Nem todo mundo quer dar atenção. Então ele falava em parábolas para despertar a curiosidade e chamar a atenção daqueles que realmente queriam. Assim também na nossa vida. Às vezes a gente vai falar coisas, vai pregar, vai ensinar, e tem gente que não quer. Tem gente que não vai dar atenção. Então a gente precisa ser como Jesus. Ele vai dizer, tem alguns que escutam, mas não estão como se não escutassem. Mas vocês que estão vendo o que ninguém viu, escutando o que ninguém escutou, tem que valorizar. Então a gente precisa também pensar que a nossa missão é anunciar a todos, mas nem todos estão desejosos do anúncio. Então a gente anuncia para todos, mas também foca e aprofunda com quem quer, com quem está interessado.
Então a gente faz um grande anúncio como chamariz e quem está interessado vai procurar mais. Como dizia esses dias, né, no dia de Santa Maria Madalena, minha alma tem sede de Deus. Quem tem sede vai vir atrás e vai desejar e vai buscar mais. A gente vai ver também que Jesus ele fala em parábolas para tirar as facilidades. Porque os homens estavam acostumados com a coisa fácil, ganhar tudo de mão beijada. Então não se esforçavam, não buscavam, não procuravam. A gente tem vivido isso na sociedade hoje. As pessoas estão desacostumadas a se esforçar, desacostumadas a lutar, desacostumadas a fazer esforço mesmo, né? Desacostumadas a se empenhar. Fazem o mínimo e já tá bom. Então Jesus também quer tirar as facilidades. Para quem quer viver no mínimo, não vai pegar a parada, vai ficar para trás. E também ele fala em parábolas porque como tem pessoas que não querem, então ele também não vale a pena. Ele vai dar esse chamariz, assim como ele fez com Moisés, também chamando a atenção de Moisés com a sarça ardente, um chamariz lá no começo da história de Moisés, né? Ele fez um chamariz, Moisés se interessou e se aproximou para ver. E aí ele começou a falar: Moisés, tira a sandália dos pés, nananana. E aí ele começa a falar. Então a gente precisa estar atento, porque às vezes o Senhor está dando sinais para nos atrair, para falar mais coisas. A gente não pode achar que aquilo ali que ele está falando já é o suficiente. Muitas das vezes aquilo ali que ele está trazendo é um chamariz, é um aperitivo para a gente querer mais dele. Então também falar em parábolas é gerar desejo demais nos corações. Mas nem todos os corações estão preparados e desejam mais. Mas que o meu coração e o seu desejem mais de Deus, desejem mais das coisas de Deus, para que aprofundemos com o Senhor. Não se acostume com pouco, não seja, medíocre, desinteressado das coisas de Deus, mas deixa seu coração se interessar pelas coisas de Deus e aprofunde com Ele na presença dEle. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.